Olá, 24 de junho de 2019, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Lojas fechadas na capital no primeiro fim de semana de nova norma de funcionamento do comércio aos domingos e feriados. No esporte, Moto é eliminado em casa do Brasileiro da Série D e hoje tem clássico entre Imperatriz e Sampaio. No estúdio, vamos falar sobre as ações da Secretaria de Cultura da capital no período junino. Veja ainda a programação dos Arraiais para o dia de São João. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um excelente dia para você, uma ótima semana para você, meu amigo, minha amiga, ligado aqui na TV Difusora. A partir de agora estamos juntos, Departamento de Jornalismo da Difusora reunindo as principais informações, tudo preparado, tudo pronto aqui para levar a você o melhor da informação, hein? Daqui a pouquinho tem Diogo Coutrin falando de política, tem também a participação de Silva Alves, que apresentou ainda há pouco o Bandeira 2, trazendo os destaques da área de segurança. A gente começa o dia de hoje com imagens da Igreja de São João. Por lá, já uma celebração no dia de hoje, dia de São João, celebração tradicional que acontece nessa manhã. Algumas manifestações de Bumba e Boi também brincam ali em frente à Igreja de São João, no centro da cidade. Bem no centro da cidade, a Igreja de São João. Hoje é dia do santo, chamado Santo Festeiro, não é? São João hoje. E daqui a pouquinho tem atração aqui no terreiro do Bom Dia para você. Já já vamos mostrar qual é essa atração. Agora vamos ver como é que está o trânsito aqui na cidade, nesta segunda-feira. Vamos ver como é que está? Vamos ver o trânsito com o auxílio do aplicativo Waze. Nós temos aí a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Probleminha ali no trânsito, ali próximo à área próximo ao Angelim ali, na verdade, em frente ao condomínio Angelim praticamente. É um horário bastante complicado. Esse trânsito daqui a pouco vai ficando mais complicado ainda depois desse horário, mas já há trânsito lento nesta região da cidade. Vamos mudar para outra avenida importante aqui da capital. Vamos agora mudar. Vamos aqui para próximo do Elevado do Café. Rua Antônio Raposo, probleminha ali na Antônio Raposo. Temos lentidão no trânsito, olha só, no sentido centro. Isso começa aqui na Avenida dos Franceses, passa ali próximo ao Elevado do Café e segue na direção, passando em frente ao Detran, vai seguindo, trânsito bastante complicado. Temos aqui uma ponte, a ponte do Ipase, com problema, trânsito lento nesse momento, engarrafamento no trânsito, engarrafamento intenso na ponte do Ipase. Nesse horário não costuma acontecer não, pode ser algum problema, algum veículo, alguma batida por lá, não é? Mas, enfim, o fato é que o trânsito está engarrafado. Você que vai sair de casa agora, tente evitar aí a ponte do Ipase, o trânsito está engarrafado nesse momento. Nós temos uma informação de que agora pela manhã estava prevista uma manifestação lá em São José de Ribamar, então aquele acesso ali da MA, bastante complicado também, na altura ali do Nova Lima, não é? Então as pessoas estavam prevendo desde o início da manhã de hoje já fazer uma manifestação, já não é a primeira vez, né? Ali é um ponto que geralmente as pessoas usam para fazer realmente esse tipo de manifestação, interrompendo muitas vezes o trânsito. Já já a gente vai voltar com o aplicativo Waze, mostrando mais do trânsito aqui na capital, para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Agora nós vamos ao vivo ao centro da cidade, vamos voltar para lá, para a Igreja de São João, porque hoje é o dia desse santo, como eu falei, o Santo Festeiro, já tem missa programada agora pela manhã. É um dia importante esse dia de São João, vários devotos aqui acompanham esta celebração ao longo do dia na capital. Eduardo Ericeira está por lá. Eduardo, boa semana para você, bom dia, Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, boa semana também, uma ótima semana também a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, um dia muito importante. Adalberto já teve o dia de Santo Antônio, agora São João, pela frente já tem São Pedro e São Marçal, já nesse próximo final de semana, hoje 24, dia de São João, e as pessoas que chegam aqui, os devotos que chegam hoje aqui bem cedinho na igreja, eles já se deparam aqui com a imagem do santo, praticamente todos param aqui, fazem suas primeiras orações, deixam um dinheiro também aqui no altar, em homenagem aí a São João, fazem suas orações, tocam na imagem do santo, enfim, um dia muito importante. Vários devotos fiéis já chegaram desde as primeiras horas da manhã aqui na Igreja de São João, como você disse, Adalberto, na região central da cidade. Já está prevista missa agora pela manhã, daqui a pouquinho, na verdade já era para ter começado, às 7 horas da manhã, essa era a previsão, mas o padre Heitor, a gente conversou agora há pouco com ele já entrou aqui na igreja para fazer sua preparação, já tem muitos fiéis que estão aguardando aqui o início da missa, como eu disse, daqui a pouquinho começa
começando às 7 horas da manhã. Nesse dia 24 de junho, o dia de São João Batista, ele foi primo de Jesus Cristo e faleceu no dia 29 de agosto do ano de 31 depois de Cristo na Palestina. Antes mesmo de Jesus, ele já pregava às margens do Rio Jordão. São João instituiu o batismo pela prática da purificação por meio da imersão das pessoas na água, por isso uma tradição muito comum é a lavagem do santo, que é feita por seu padrinho, pessoa que está pagando por alguma graça alcançada. As missas aqui na igreja de São João, como eu disse, daqui a pouquinho, tendo início a primeira, logo depois às 8h30 da manhã, meio-dia, 15 horas, às 17 horas, portanto, às 5 horas da tarde tem início a missa campal e logo em seguida a procissão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Portanto, celebração que acontece na igreja de São João, no centro da cidade. Daqui a pouquinho o Eduardo volta com outras informações. Olha, essa semana, na verdade, na semana passada, foi publicada uma norma que amplia de 72 para 78 os setores da economia que podem funcionar aos domingos e também nos feriados. A nossa equipe foi às ruas da capital ver como é que foi o primeiro fim de semana após a medida começar a valer. Nesse primeiro fim de semana, no centro da capital, todas as lojas estavam de portas fechadas. A decisão para que o comércio funcionasse nos domingos e feriados foi publicada na semana passada pelo Ministério da Economia. Segundo esse economista, o funcionamento fica a critério dos empresários. Isso porque a portaria apenas fornece consistência jurídica. Essa portaria veio para regularizar uma situação que hoje é muito comum nos shoppings que abrem todos os domingos. Agora ela dá uma maior consistência jurídica para o empresário poder abrir isso, porque quando terminar os acordos ele tinha que correr atrás do sindicato para fechar essa permissão para poder abrir, já que tem também a lei municipal precisará ser alterada, se adequar à legislação. Para quem frequenta o maior centro comercial da capital, diz que se os donos de lojas aderirem à portaria, será mais um dia para que as pessoas procurem um comércio aos domingos e feriados. É bom, porque o centro fica mais movimentado, né? Uhum. Aí fica atrás mais movimento pro centro, aí porque o centro assim tá muito parado, né? Uhum. Aí domingo seria muito bom assim. Se ele trabalhar nos domingos ou nos feriados, ele vai ter que ter aquele repouso remunerado, que é uma vez por 24 horas ininterruptas na semana. Ou então, se ele trabalhar e não tiver esse repouso, ele vai ter que ser remunerado em dobro por esses dias trabalhados fora digamos assim, da forma jurídica que está vigente. Bom, vale lembrar que, apesar de a permissão para o trabalho nesses dias já estar prevista em lei específica, o setor do comércio dependia aí de convenções coletivas e legislação municipal para colocar seus funcionários para trabalhar aos domingos e feriados. Olha, em Imperatriz, estudantes mostram que aprenderam direitinho lições sobre empreendedorismo. Em uma feira de estudos, eles mostraram na prática que não tem idade para empreender e enxergar oportunidades de negócios. A Feira de Estudos e Pesquisas do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos é realizada pela segunda vez. Até o último dia foram vários produtos oferecidos pelos estudantes. Trouxe o arroz com chá, aí eu tô vendendo bolo. Aí a gente tá vendendo bolo de macaxeira com coco, aqui é de milho e também tem de bolo cenoura com cobertura de chocolate. Visitando barraca em barraca, além de saborear os produtos da feira, a criançada vai aprendendo sobre o empreendedorismo. O GEP forma empreendedores para um futuro melhor e que temos que começar isso desde pequenos, porque no futuro podemos talvez até mudar esse país ou o mundo. Essa turminha preparou a feira de estudos durante 8 meses com ações de simulação de mini empresas e elaboração do plano de negócios com pesquisa de mercado, confecção de produtos e atendimento ao cliente. Colocar essa consciência ética de como deve ser um profissional, um trabalhador que futuramente vai abrir a sua própria empresa. Então, queremos conscientizar o caráter ético dentro das nossas crianças para que, quando forem adultos, possam abrir os seus pequenos negócios, sua empresa. A família que acompanhou todo o processo prestigiou os pequenos empreendedores durante a semana. Nós percebemos que ela consegue desenvolver algumas habilidades que serão muito importantes no futuro, para uma futura empresária, um futuro gestor de pessoas e de negócios. A iniciativa foi realizada em parceria com o Sebrae.
Agora vamos à participação de Silvan Alves comigo aqui no estúdio. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, vamos falar de duas situações relacionadas a unidades socioeducativas, né, da FUNAC. Uma é Imperatriz, aquela da fuga lá, saber se já foram recuperados mais internos, e a outra é relacionada aqui a Paço Lumiar. São casos lá em Imperatriz, a polícia já conseguiu recapturar pelo menos 9 dos 19 internos que acabaram conseguindo fugir, isso na quinta-feira, né? As buscas continuam para tentar localizar os demais. A FUNAC diz que já foi aberto, inclusive, um procedimento, uma sindicância para apurar as responsabilidades em torno da fuga, se houve conivência, negligência, a partir do momento em que um dos monitores foi rendido quando ele entrou na unidade, numa área restrita, justamente para atender um pedido que estava sendo feito lá pelos internos, que era água que eles estavam pedindo. Então isso tem que ser apurado para que se entenda muito bem o que aconteceu. Com o apoio do helicóptero, do CTA, mais equipes do 3º Batalhão, do 14º lá da região, as buscas têm sido intensificadas com o objetivo de tentar localizar esses internos aí, já que logo depois da fuga, logo depois que eles saíram, 8 deles já tinham sido recapturados. Silvan, vamos falar agora do caso lá de Belágua, um bebê desapareceu, Silvan? Exato, esse caso está intrigando a polícia, inclusive os ânimos tiveram que ser acalmados lá com a chegada de equipes da Polícia Militar, equipe do Corpo de Bombeiros, porque havia muita revolta na cidade, as pessoas já querendo fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, acusando sem nenhum instrumento de prova, no caso os pais da criança que tiveram que sair de lá, ir para a cidade de Urbano Santo, onde eles foram ouvidos, e o relato dos pais dessa criança de 1 mês, no caso o Jonathan, é que a criança estava deitada, que estava todo mundo dormindo, a criança estava numa rede, quando de repente que eles acordaram, a versão dos pais é que a criança foi levada. Ou seja, a polícia trabalha com a possibilidade de que tenha ocorrido um rapto, né, dessa criança, mas também não estão descartadas outras possibilidades. O teor da conversa serviu para acalmar os ânimos, porque já no final de semana ocorreram passeatas, manifestações lá pela cidade, os pais da criança acabaram sendo hostilizados, e aí foi muito boa a ida do pessoal do Corpo de Bombeiros, da polícia, para solicitar, de mais nada, calma nesse momento, que é muito necessário. Verdade, ninguém pode julgar ninguém, né? E ninguém pode ser acusado sem que se tenha provas. O que aconteceu que nessa ânsia da população, às vezes as pessoas vão até na ânsia de ajudar, viu, Adalberto? Não de atrapalhar. Mas, na verdade, segundo os peritos, os próprios policiais, toda a cena, não é, do local onde a criança desapareceu foi alterada devido à aglomeração de pessoas. Quer dizer, ficou até impossível saber se cavaram alguma cova rasa lá nas proximidades em função do grande número de populares. Então, o que foi pedido no primeiro momento, calma, paciência às pessoas, à população da cidade lá de Belágua, para que a polícia possa trabalhar e dar uma resposta o mais rápido possível em todo o desaparecimento desse bebê. Obrigado, Silvan. Boa semana para você. Ok, boa semana, Adalberto. A você e a todos. Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na Difusora. Você sabe, de segunda a sexta, 6 da manhã, você já começa o dia bem informado com o Silvan no Bandeira 2. Confira agora o nosso giro de notícias. Secretarias municipais de educação de todo o país devem enviar o registro de frequência escolar de benefícios do programa Bolsa Família ao Ministério da Educação até a próxima quinta-feira. As informações são referentes aos meses de abril e maio deste ano. O benefício do programa está condicionado à presença mínima mensal de 85% nas aulas para alunos de 6 a 15 anos e de 75% para jovens entre 16 e 17 anos. Portadores de HIV/AIDS aposentados por invalidez estão dispensados de reavaliação pericial. A regra está prevista na Lei 13.847, publicada no Diário Oficial da União. A norma foi promulgada pelo presidente da República depois que o Congresso rejeitou, no dia 11 de junho de 2019, o veto total ao projeto de lei do Senado, aprovado em abril. O texto foi proposto pela Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, uma entidade que luta por direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foi realizada no fim de semana uma ação contra uma espécie de caramujo encontrada no litoral da capital nesta época do ano. Uma força-tarefa foi montada para combater o problema e recolher amostras do molusco. A ação aconteceu no Espigão Costeiro, na área da Ponta da Areia. No local, mais de 200 amostras foram coletadas. Nenhum tipo de risco de transmissão de doença foi detectado.
Olha, e já aqui no Terreiro do Bom Dia tem a apresentação de uma das mais belas quadrilhas. Essa quadrilha já se apresenta aí em vários pontos da cidade, vários arraiais. Juventude do Sertão já está no pátio, olha só. Pessoal já animado, cedinho, já acordou no clima de São João. E já eles vão fazer a festa aqui no Bom Dia Maranhão para você. Roupas coloridas aí, toda a alegria dessa quadrilha, coreografia aí, todo mundo ensaiadinho. Já no Bom Dia, ao vivo, no clima do São João, gente. Já a gente vai trazer para você aqui no Bom Dia, tá bom? No próximo bloco, nós vamos falar de política. John Contrim fala sobre os novos vazamentos de conversas envolvendo o ministro Sérgio Moro. E você vai ver também a programação dos arraiais da capital no dia de São João, hein? Daqui a pouquinho, ao vivo, em um dos arraiais da cidade, a gente vai dar a programação para você, tá bom? Agora, fique com imagens aí do batizado que só terminou na madrugada de hoje, de um dos bois mais tradicionais do Maranhão, boi de Maracanã. Olha só que beleza! Foi na madrugada de hoje e no final de semana tem câmera 4 especial, contando a história da comunidade, do envolvimento, da riqueza da nossa cultura e desse boi de Maracanã, que é tradicional aqui do estado. Imagens do batizado que, eu repito, terminou na madrugada de hoje. Já voltamos ao vivo com o Bom Dia Maranhão. Voltamos ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado, aqui pela TV Difusora, nesse dia de São João. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar aqui no estúdio o Marlon Botão, que é secretário de Cultura de São Luís, vai falar sobre a programação, né, desse São João, o diferencial em relação ao ano passado, a movimentação que é intensa esse ano, principalmente no Centro Histórico. Já a gente vai falar sobre isso. Mas agora nós vamos para um dos arraiais da cidade, onde está o repórter Eduardo Ericeira. Eduardo, onde que você está agora? Pois é, Adalberto, a gente falou na nossa primeira participação sobre essa questão da parte religiosa. Hoje, o dia de São João, tem as comemorações religiosas e também tem as comemorações festivas. A gente se encontra aqui no arraial da Praça Maria Aragão, onde vai continuar a festa. Hoje uma programação especial nesse dia de São João, começando logo a partir das 19 horas, comecinho da noite, 7 horas da noite, tem a apresentação do boi de coxa de mão, Brilho da Sociedade de Cururupu. Logo depois, às 8 horas, tem a companhia Encantar. Às 9 horas da noite, boi de Zabumba de Leonardo. Às 10 horas, show da Thaís Moreno. Às 11 da noite, boi de Apolônio. À meia-noite, boi Meu Tamarineiro. E 1 da manhã, fechando a programação aqui no arraial da Praça Maria Aragão, tem um boi da Pindoba. Fecha também no arraial do Ipen, que é um arraial que tem recebido também uma grande quantidade de pessoas nesse São João. Também a programação por lá, começando às 7 horas da noite, com o boi de orquestra Brilho da Juventude. Às 8 da noite, tem um boi Novilho Branco. Às 9 horas da noite, tem um show Visões de Lampião. Às 10 horas, boi de Upauaçu. E fechando a programação lá no arraial do Ipen, às 11 horas da noite, tem um batalhão pesado do boi de Maracanã. Muita festa nesse dia de São João, Adalberto. A gente volta com você. Muita festa, com certeza. Daqui a pouquinho você volta no clima da festa, já aqui no Terreiro do Bom Dia Maranhão. Tem a atração, e a gente mostrou um trechinho ainda agora, já vamos falar mais sobre essa atração. Uma quadrilha muito bonita que veio nos brindar aqui nesse dia de São João no Terreiro do Bom Dia. Tá legal? Bom, nós vamos voltar a ver agora como é que está o trânsito nesse momento aqui na capital. O horário vai passando, vai ficando mais complicado. Jerônimo de Albuquerque, o trânsito mais complicado, a gente mostrou já no início. Um problema e agora um acidente ali, ó. A gente falava no primeiro momento do trânsito mais lento, agora no sentido centro também continua com um acidente já identificado, engarrafamento intenso, gente. Praticamente ali do retorno da Coab, a entrada ali do Itapiracoa, você já viu, ó, do retorno da Coab até lá depois, longe de linha, situação complicada. Vamos para outro trecho da cidade? Vamos lá? No aplicativo Waze, a gente agora, lá na estrada de Ribamar, olha, eu falei para você ainda há pouco, trânsito lento também. Já é natural nesse horário o trânsito lento. Estrada da Maioba, do mesmo jeito. Trânsito lento na Maioba. Na estrada de Ribamar, aquele protesto que eu falei para vocês ali, que estava programado para essa manhã, trânsito lento também pode ser por conta disso. Na Avenida dos Holandeses, trânsito mais lento também. Próximo aqui, a São Luís, Rei de França, próximo a um retorno ali, trânsito também bastante complicado nesse momento no Holandês. Tem mais atrás, mais um, ali na Avenida dos Holandeses, você vê aí, próximo ao condomínio Hilton Rodrigues, olha só, nesse trecho também, situação complicada na Avenida dos Holandeses, para quem está circulando na cidade nesse exato momento. Trânsito complicado nessa avenida, que é uma das maiores aqui da nossa capital, não é? No país que ocupa o terceiro lugar no número de mortes no trânsito, não é difícil encontrar quem tenha medo de dirigir.
Em alguns casos, a ajuda de um profissional é importante para superar essa limitação. É possível sentir medo dirigindo? Segundo esta psicóloga, sim. Dirigir para algumas pessoas traz essa sensação de liberdade, de autonomia, de independência. Por isso que para algumas pessoas perder a carteira, né, até mesmo na época do envelhecimento, que por conta, né, do envelhecimento cognitivo, comportamental, já não consegue ter as reações necessárias no trânsito, quando lhe tira a possibilidade de dirigir, entram em depressão. Já outras percebem, né, a direção, o trânsito ou o carro como algo extremamente ameaçador. Aí a gente precisava identificar quais são esses pensamentos automáticos, quais são essas crenças, quais são esses esquemas mentais relacionados ao ato de dirigir. A Jane é um exemplo. Por ela, nunca sentaria neste local. Dirigir só porque é o jeito mesmo. Jane, por que esse pavor todo em dirigir? Bem, o trânsito é um ambiente que realmente me deixa muito estressada, me causa muita ansiedade. E devido a esse número enorme de acidentes, então eu fico muito preocupada em dirigir. Para amenizar o trauma, Jane toma algumas atitudes. Chega a mudar a própria agenda de compromissos. Eu marcava meus compromissos de acordo com o horário que eu achava que era mais tranquilo no trânsito, para evitar, né, desse estresse todo, dessa ansiedade. Saber que eu tinha um compromisso no dia seguinte me causava um grau de ansiedade muito grande. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2006, no Brasil, 18.836 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Em 2015, esse número saltou para 37.306 mortes. A agressividade e o estresse são mais constantes no cenário do trânsito. O medo de dirigir, que afeta muitas pessoas, pode ser trabalhado, respeitando os limites e o perfil de cada um. Existem psicólogos específicos que trabalham com pessoas para poder modificar esse medo da direção. Não só isso, né? Junto a isso, a gente vai identificando quais são essas crenças, quais são esses pensamentos automáticos relacionados à direção, e aí a gente vai modificando essas cognições para que haja uma mudança de comportamento. Vamos falar de política com o Diogo Trin. John, bom dia, boa semana. Boa semana, Alberto, boa semana a todos. Bom, John, a gente começa falando sobre o Moro adiando a ida dele, inclusive a Câmara, para falar sobre as mensagens vazadas. Aliás, fim de semana, novos vazamentos já aconteceram. Adalberto, isso mesmo. O Moro iria à Câmara esta semana, quarta-feira, na próxima quarta-feira, mas ele adiou. Ele viajou aos Estados Unidos, Adalberto, neste sábado, foi visitar órgãos de inteligência e de segurança dos Estados Unidos, e, portanto, adiou a ida dele na próxima quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ele foi no Senado na semana passada e iria na Câmara. Claro, novos vazamentos, né, de conversas em que ele, ali, mais uma vez, dialoga com os procuradores da Lava Jato, especialmente o Dallagnol, e, claro, ali, no sentido de que não houvesse nenhum tipo de atrito com o Supremo Tribunal Federal, com Teori Zavascki, que, inclusive, já faleceu, mas naquela época ali, porque houve um vazamento de documentos sigilosos anexados pela Polícia Federal. Eles tratavam sobre isso. Portanto, na próxima quarta-feira, o Moro não estará na Câmara. A previsão é só na próxima semana, aí, numa data ainda a ser marcada. O clima muito hostil, Adalberto, se esperava na Câmara dos Deputados. Ele ia ser arguido, né, sabatinado, num tom mais forte, num tom mais crítico, diante dos últimos vazamentos. Final de semana, o pessoal lá nas redes sociais, o governador não é diferente, o que colocou lá no Twitter? O governador, Adalberto, no Twitter, ele se pronunciou sobre uma frase, né, em latim, do filósofo Horácio, que o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça Sérgio Moro, colocou em relação às denúncias. Ele disse que, né, a montanha pariu um rato, e essa frase em latim foi criticada pelo governador, porque, segundo ele, enquanto juiz federal, ele nunca utilizou desses termos, né, em latim, que, segundo ele, não tem muita valia no direito. Segundo ele, melhor a linguagem em português, mais popular e de mais fácil compreensão. Maura Jorge se manifestou sobre um possível factoide aí no fim de semana? A Maura Jorge, ela assumiu a superintendência da FUNASA e se discutia, Adalberto, que ela poderia ser candidata a prefeita de São Luís. Ela deu uma entrevista onde rechaçou essa possibilidade. A Maura disse, portanto, que não será candidata a prefeita de São Luís, mas sim em Lago da Pedra, ou seja, a Maura Jorge se viabiliza, se fortalece no sentido de voltar
a comandar a prefeitura de Lago da Pedra, e não São Luís, como se especulava, ou seja, ela será candidata em Lago da Pedra. Rubem Júnior. Rubem Júnior, também pré-candidato a prefeito do PCdoB, ele se reuniu no final de semana, as imagens mostram aí, com o núcleo, né, bem próximo do governo Flávio Dino. Nós temos ali o secretário de Saúde, Carlos Lula, secretário de Comunicação e Articulação Política, o Rodrigo Lago, e outros membros ali do PCdoB, né? Isso, lá no finalzinho mostra assim, São Luís, você observar, Adalberto, São Luís 2020. Ou seja, o Rubem Júnior tem a preferência, do núcleo mais próximo do governador para ser o candidato a prefeito de São Luís. Diogo Trinh, está confirmada a data das oitivas com delegados do Maranhão lá na Câmara Federal? Dia 2 de julho, Adalberto, marcada essa oitiva, né? Essa polêmica toda entre o Jefferson Portela, secretário de Segurança, e o deputado federal Luiz Mendes. 2 de julho vão ouvir esses dois delegados ali, que segundo eles, houve espionagem por parte do governo do estado, autoridades, embargadores, juízes e políticos, e vamos esperar se o Jefferson Portela estará de frente a frente com a Luiz. Para finalizar, Adalberto, ainda falando em eleições em São Luís, o Duarte Júnior, por enquanto, fica no PCdoB, o Márcio Gerri teve uma conversa com ele, fica no PCdoB, porque havia especulação de que ele poderia ir para o PR, PP ou outro partido. E no PROCON, o governador Flávio Dino, apesar do excelente trabalho da Karen Barros, mas o governador Flávio Dino ainda está decidido em mudar a direção do PROCON. Obrigado, João. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. O nosso Diogo Trinh, colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, eu confiro uma entrevista com o secretário de Cultura de São Luís, falando sobre esse período junino, hein? E vamos falar de esporte também. O moto, infelizmente, né, saiu do Brasileiro e o Sampaio hoje pega o Imperatriz, clássico da noite, hoje lá no estádio Frei Epifânio. Você tem nesse momento imagens ao vivo do Terreiro Difusora, que recebe hoje a quadrilha Juventude do Sertão. Pessoal que veio lá da Vila Luizão, rapaz, está cheio de energia nessa manhã aí, ó, para inspirar você a começar bem a semana no clima. Hoje, dia de São João. Bom dia, volta já já. Estamos de volta ao vivo no Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, nesse dia de São João. Nós vamos agora voltar ao terreiro do Bom Dia, agora com o Eduardo Ericeira, que está por lá, muito bem acompanhado, a belíssima quadrilha aí. Eduardo, o pessoal chegou cedo, hein? Pois é, Adalberto, já deu para você acompanhar aí nas passagens de bloco aqui do Bom Dia Maranhão. A gente está com a quadrilha junina, Juventude do Sertão, que é do bairro da Vila Luizão, aqui na capital São Luís. A gente vai falar um pouco mais sobre essa manifestação artística também tão importante, tão rica, não só aqui do estado do Maranhão, mas de todo o Nordeste. A gente sabe que a quadrilha é um ritmo muito forte, é uma dança muito forte em todos os estados da região Nordeste. A gente está aqui com o Iago Souza, que é membro da diretoria aqui da quadrilha junina, Juventude do Sertão. E há quanto tempo já de quadrilha? Primeiramente, bom dia, né? Agradecer aí a oportunidade que a TV Difusora nos proporcionou, né, no dia de hoje, de apresentar a nossa junina, que está tão linda, tão bela, né? Então, nossa junina já vem aí já com mais de 15 anos, né? Foi fundada em 2014 e a cada ano nós temos um tema diferente, né? Então, no caso, o tema deste ano vai ser Memória de Alegria, Brincadeiras e Fantasias, né? Resgatando aí as brincadeiras, né, que nós tínhamos na infância, brincadeiras antigas, né? E vamos mostrar isso através da nossa junina, dançando, né? Mostrando essa quadrilha tão bela, tão linda. Essa questão da quadrilha é legal, bacana, porque sempre tem um tema, e esse tema ele é remetido nas roupas e também nas histórias que são contadas durante as apresentações. A gente percebe que os representantes mesmo, as pessoas que dançam, elas têm as letras mesmo na ponta da língua. Isso é muito bacana, né? Muito bom, muito legal, porque assim, cada tema, cada ano é um tema diferente, e esse tema ele é retratado, ele é representado através de uma arte, né? Através dos brincantes, dançando, cantando e falando, né? Vocês contam essa história durante a apresentação, né? Isso mesmo, nós contamos a história durante a apresentação, né? Os brincantes cantando, dançando e mostrando, retratando, né? Representando o tema através da dança, né? E como é que tá a agenda e a programação de apresentações? Vocês já começaram a se apresentar já? Tem mais coisa aí pela frente ainda? Já começamos a apresentar, né? E para hoje vai ser no Monte Castelo,
no Vicente Fialho e no bairro João de Deus. Vai ser nesses 3 bairros no dia de hoje, tá? Tem bastante pique, né? 3 apresentações por noite, né? Às vezes aí é 5, 6 apresentações, né? Tem que ter pique, né? Tem que... Pelo São João, pela dança, isso aí supera tudo, né? Com certeza, porque assim, ó, essa apresentação para chegar ao ponto que chega, nós não, tipo assim, logo quando acaba as apresentações no São João, a gente já começa a trabalhar, né, as coreografias, as roupas, né, os temas. Então o trabalho é feito durante um ano todo, não é só, Iago começa em fevereiro, não. O trabalho é feito já depois de que acaba São João, a emenda já junho, julho, agosto, setembro e assim por diante, né? Ok, Iago, obrigado pela participação de vocês aqui. Adalberto, a gente vai continuar aqui seguindo com a quadrilha Juventude Sertão do bairro da Vila Luizão. Aqui, está se apresentando aqui como você gosta de chamar, Adalberto, nosso terreiro aqui do Bom Dia Maranhão. Segue com você, Adalberto, continuando com um pouco mais da quadrilha aqui, Juventude do Sertão. Que a juventude é show. Muito legal, daqui a pouquinho tem mais Juventude do Sertão. Parabéns aí, pessoal que chegou desde cedo lá da Vila Luizão. Muito legal, envolve toda a família, toda a comunidade, né? Isso é extremamente importante. Nesse dia de São João, a gente agradece aí a presença. Daqui a pouquinho tem mais, gente. Vai encerrar o programa, inclusive, no pátio, no terreiro do Bom Dia. Aqui no estúdio eu recebo agora, nesse dia de São João, o secretário municipal de Cultura de São Luís, Marlon Botão. Marlon, bom dia, prazer tê-lo aqui no estúdio da TV Difusora. Bom dia, é um prazer muito grande novamente aqui na TV Difusora, né, vendo todo o sistema remodelado e parabenizar a administração e vocês pelo grande trabalho aí, em primeiro lugar. Obrigado, Marlon. A gente vê uma quadrilha como essa e fica imaginando, não é só esse grupo, né? Inclusive está parte do grupo aqui, o grupo é bem maior. Mas quando você tem um incentivo numa atividade como essa, você tem toda uma comunidade, quer dizer, tem as costureiras, você tem o envolvimento da família, você tem um tempo de ensaio, né? Você tem um grupo, você tem às vezes a escola, quer dizer, há um envolvimento da comunidade para que no final você tenha esse tipo de resultado, não, Marlon? Sem dúvida alguma, e é uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva, né? A cadeia da economia criativa funcionando. E nós temos na nossa cidade, né, uma quantidade muito significativa de quadrilhas, é um segmento de danças de grande relevância, né, e tem inclusive várias modalidades. E São Luís é referência também, né, em relação às danças, e é por isso que a gente vê essas apresentações desses grupos diversos, muito bonitas, e são meses realmente trabalhando. Então, sem dúvida alguma, é uma cadeia produtiva importante, significativa e que cresce e dá mais extensão para as festividades também, né? Nós vamos mostrar agora mais um pouquinho, a gente mostrou ainda há pouco umas imagens do batizado do Boi de Maracanã, que terminou na madrugada de hoje. Você esteve lá, inclusive, no batizado, Estava lá, né? estava no batizado. Uma brincadeira tradicional, extremamente importante, batalhão pesado do Boi de Maracanã. É outra forma importante de mostrar a riqueza da cultura do Estado. A gente vê aí as imagens dos brincantes, de mostrar essa riqueza, quer dizer, e de mostrar algo que é único, né? Você só vai ver o Boi de Maracanã aqui no Maranhão. Não, sem dúvida, né? Essa singularidade. Essa singularidade do Maranhão, essa marca nossa, né? E a gente vê a população realmente realizando o que nós temos de mais rico, que é a nossa cultura. Eu estive lá mais um ano que eu estive presente, né? Parabenizando os representantes. Aí ontem tive a oportunidade de dialogar um pouco com a Maria, que deu continuidade ao trabalho feito por Humberto, junto com o Ribinha, que é um dos seus filhos e um dos comandantes do Boi de Maracanã. Então, esses grupos representam toda a nossa riqueza e o Boi de Maracanã é um boi de matraca que referencia, né, um segmento de boi que é muito importante para o nosso estado, para a nossa história, para a nossa cultura e que a gente está aí sempre em parceria buscando contribuir também, principalmente pela preservação, né? E o bairro do Maracanã, que é uma referência também da cultura popular, Adalberto. É nesse sentido que a gente sempre recebe a orientação do prefeito Edivaldo Holanda, no sentido de acompanhar, de dar suporte, de estar junto, né? O poder público tem muitos limites, muitas dificuldades, né, como atravessa o Brasil inteiro, mas mesmo assim é uma política pública vista com bastante apreço, né, e determinação
por parte do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, e sem dúvida alguma a parceria fluindo, né, que muito significativa, sempre destaca isso, a parceria do prefeito Edivaldo, do governador Flávio Dino, pelo bem da nossa cidade, né, das nossas políticas públicas, e na cultura não seria diferente. A gente mostrou aqui já uma pesquisa do aumento do fluxo de pessoas no centro histórico da cidade. Quer dizer, você deu ali uma cara, houve um investimento, né, para que você tivesse ali, inclusive, aquela ornamentação que a gente vê hoje, aquelas bandeirinhas lá, aquele trabalho fantástico que foi feito. E o resultado disso, as pessoas motivadas, em qualquer horário você passa pelo centro histórico, muita gente. À noite, então, o número é recorde, quer dizer, ainda não se tinha visto num São João do Maranhão um número tão significativo de pessoas frequentando aquela área, ocupando aquela área que é nossa, né, Marlon? Você usou um termo que para nós é muito significativo, né? É uma discussão já de anos e de ações sendo usadas em comunhão. Governo do Estado, Prefeitura de São Luís, para que hoje a gente chegasse a ter um período de grande êxito como esse, onde a nossa ornamentação chegou no momento também diferenciado, onde a população vai para lá com a certeza que vai lá estar segura. As famílias, esse é outro aspecto que a gente tem que destacar, de você ver as famílias, Adalberto, como é bonito hoje a gente vê o nosso centro histórico sendo reocupado e com as condições adequadas. Essa é uma preocupação também nossa, em relação à segurança, em relação à mobilidade, em relação às pessoas poderem ocupar o nosso maior patrimônio natural, que é justamente ali a região do centro histórico, e no momento tão belo como é de nossas festividades. Marlon, nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. Eu queria falar sobre o encerramento desse festejo, como é que vai ser, o que é que está programado. A gente todos os dias está atualizando aqui as informações diárias dos arraiais da cidade, mas como é que vai ser esse encerramento do São João aqui? Pois é, nós temos os próximos dias, né, com nossos principais grupos culturais se apresentando por toda a cidade. Quero também parabenizar os bairros, né? Essa é uma política também que o prefeito Edivaldo tem tido muita preocupação em relação à descentralização, e nós estamos acompanhando. Eu tenho visitado, além de estar na Maria Aragão, tenho visitado praticamente todos os bairros da cidade, levando a nossa parceria também. E vamos estar no dia 30 fazendo um fechamento todo especial, recebendo aqui Elba Ramalho. Quero aproveitar para convidar a população de São Luís, porque é uma junção de culturas, né? E a Elba faz a extensão da nossa cultura também para o Brasil e para o mundo, assim como os nossos grupos locais. E nós vamos fechar realmente esse primeiro ciclo aí do São João, porque ainda tem outras festividades ao longo de julho. Vamos fechar realmente com chave de ouro, e a população de São Luís está de parabéns pela festa que está fazendo pela cidade. Nós temos hoje uma ocupação, além dos turistas, os próprios habitantes. Nós temos hoje com praticamente 800 mil pessoas ocupando, né, ao longo dos dias os diversos pontos da cidade, só com as nossas festividades. Então, parabéns ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior, parabéns ao governador Flávio Dino e à população de São Luís. Obrigado, Marlon, pela entrevista aqui na Difusora. É um prazer, todas as vezes estou à disposição. Viva São João! Viva São João, que hoje é um dia especial, e chegando já aí São Pedro. Olha, nesse período do ano, as comidas típicas são uma verdadeira tentação, não é? Quem consome tem que ficar atento para não exagerar e comprometer a saúde. E para quem vende, os produtos, os cuidados com a higiene, por exemplo, são fundamentais. É uma atração à parte, a culinária maranhense. Difícil visitar o centro histórico de São Luís e não aproveitar tanta delícia. Pelo menos eu vim para comer a comida típica da época de São João, né? A torta de camarão, o arroz de cuchá, o vatapá, o velho mocotó. Na temporada junina, o desejo pelas comidas típicas é ainda maior. Em meio à música, animação, é importante uma pausa para recarregar as energias. Tudo que tem aqui eu gosto todos. Geralmente acontece mais só nessas épocas, que eu acabo exagerando um pouco mais. Geralmente, ultimamente, em casa é muito raro. Geralmente só aqui mesmo. Na Feirinha São Luís, ponto de grande concentração de pessoas, aos finais de semana, os comerciantes se preocupam em vender com segurança. Nós temos um cuidado todo especial, a vigilância sanitária aqui presente, para a manutenção dessa ação é muito importante para a cidade. Se alimentar bem para ter disposição para aproveitar as festas é importante, só que quantidade não é sinônimo de qualidade. Se manter hidratado ou fazer um lanche antes de sair de casa
pode ajudar a diminuir a fome e contribuir para reduzir também os riscos de cair em tentação. É necessário prestar atenção nas condições de higiene e limpeza. Quanto aos alimentos, a dica é verificar se estão devidamente acondicionados. É importante avaliar os 3 requisitos principais: a higiene dos pratos, a salubridade dos ambientes e a preservação do alimento. É importante também verificar se o alimento está com aspecto atrativo. A gente tem que ver qual é a forma de preparo desse alimento, se o vendedor está utilizando a mesma mão que ele prepara o alimento para mexer com o dinheiro, com o troco, né? Então a gente tem que ver a higiene para evitar a contaminação cruzada, que é a contaminação por bactéria naquela alimentação. E outro cuidado que é preciso ter é com os pratos salgados. E eu não estou falando do excesso de iodo, não, mas dos preços. Cada barraca uma variedade de sabores, pratos típicos que enchem os olhos e agradam o paladar de maranhenses e turistas. O que eu gosto muito é de vatapá, né? A torta de camarão, tá uma delícia. E depois eu vim do Amazonas para cá, né? Vim conhecer os festivais e a comida tá maravilhosa. Mas para garantir uma dessas delícias, é preciso desembolsar em média entre 15 e 20 reais, dependendo do prato. Eu acho que não está justo. Eu acho que tá. Um pouquinho salgado. Isso, tá um pouquinho salgado. Tá bom, tá bom. Dentro do esperado. Vale a pena. Vale a pena. O presidente do Instituto Maranhense de Cultura, Esporte e Lazer explica que no arraial da Praça Maria Aragão, por exemplo, foram convidados restaurantes reconhecidos na cidade e que eles precisam seguir algumas regras com relação à prática de preços. Nós unificamos os preços das bebidas, água, refrigerante e cervejas e deixamos a comida a critério deles, mas margeando entre o menor valor e o maior, variando entre 15 a 25 reais cada prato. O PROCON diz que não pode determinar os preços que devem ser cobrados, mas que o consumidor pode denunciar possíveis abusos. Que o consumidor ele tem que estar atento se as informações estão sendo entregues para eles de forma clara e precisa. Então, essas informações, o preço desse prato, o preço de tudo que é vendido nas barracas, tem que estar em um cardápio. Ele também tem que ficar de olho na questão da comanda. A cobrança pela perda da comanda, ela é uma cobrança abusiva. Então, se houver essa informação para o consumidor nas barracas, ele pode sim denunciar o PROCON, que isso é uma cobrança indevida e abusiva. E o meio mais fácil durante esse período de São João é fazer a denúncia através do aplicativo PROCON Maranhão. Vamos mudar de assunto, é hora de falar de esporte agora. Invicto no Brasileiro e com melhor campanha na primeira fase, o Motoclube tinha tudo para se classificar à fase seguinte do Campeonato Nacional. Mas o rubro-negro maranhense deu adeus à competição e quem segue em frente é o Floresta do Ceará. A decisão foi ontem em casa, em pleno Castelão. O Moto queria provar em campo porque estava invicto na competição e foi logo dando as cartas. O Wallace colocou o goleiro Ítalo para trabalhar. Mas quem foi surpreendido foi o Motoclube de São Luís, com o zagueiro Alisson, que no primeiro ataque subiu e de cabeça abriu o marcador para o Floresta, silenciando o estádio Castelão. Mas não demorou muito para a torcida do Moto voltar a apoiar o time, que foi em busca do gol de empate. As bolas levantadas na área do Moto levavam perigo. No ataque, o time rubro-negro errava muitos passes. Aos 33 minutos, boa jogada de Márcio Diogo. A bola passou na cara do gol até sair pela linha de fundo. De novo, o Márcio Diogo, dessa vez finalizando a jogada. A bola passou perto do gol. No escanteio batido, mais uma vez a bola passou na porta do gol. Chegou a tocar na trave. Ninguém apareceu para empurrar para a rede. O Moto voltou para o segundo tempo em cima, pressionando o time visitante. Por pouco no segundo tempo a história não se repete. Na cobrança de escanteio, o Alisson subiu sozinho e cabeceou. A bola passou muito perto. Na sequência, o lateral Zé Carlos bateu cruzado para ampliar. Floresta 2-0. O Motoclube sentiu o gol. Eugênio ficou frente a frente com Rodolfo. Tocou para Marconi. E o volante perdeu o que seria o terceiro gol da equipe cearense. O Moto ia para o ataque, mas a bola teimava em não entrar. O zagueiro Wallace Marques, por pouco, não complica ainda mais a vida do Moto, nessa atrasada de bola para o goleiro Rodolfo. O rubro-negro se lançava ao ataque, na tentativa desesperada de diminuir o prejuízo.
No final do jogo, o Moto ainda perdeu o Lucas Huck, expulso. A última chance do Papão foi essa cobrança de falta que Mário Henrique jogou muito longe. E agora não podemos ir à caça às bruxas, né? A gente sabia de todas as situações que eram pertinentes ao motoclube nessa temporada, né? Infelizmente não podemos findar essa situação com o acesso ou mesmo com o título pela campanha que nós fizemos, pela performance que tivemos em todas as competições que nós disputamos esse ano. Deus nos abençoou, a gente trabalhou forte para chegar aqui e sair com o resultado que era a vitória e a classificação para a equipe do Floresta. Foi um dia para ser esquecido pelo motoclube. Nada deu certo. Ao final, a torcida ficou na bronca e os jogadores reconheceram que não fizeram uma boa partida. A torcida está no seu direito, sempre veio, apoiou e agora a cobrança veio, é natural e a gente arca com toda a cobrança e responsabilidade. Uma pena, né? Hoje à noite no Frei Epifânio tem clássico maranhense pela Série C. Em vista, o próximo adversário vai ser um duelo de titãs, tipicamente maranhense. Agora é Sampaio Corrêa e Cavalo de Aço em campo. O Sampaio Corrêa está hoje com 14 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro da Série C, uma pontuação garantida em 8 jogos. E foi nessa mesma quantidade de jogos que o Imperatriz tem 8 pontos garantidos. Mas isso não é motivo de desânimo, tanto que a diretoria já anunciou que tem novidades para o próximo jogo, que será em casa. A novidade é a contratação de 2 reforços, Manuel, atacante, e dos Santos, volante. Os 2 jogadores eram de Altos, Piauí, da Série D do Campeonato Brasileiro. Está treinando firme, forte, vamos jogar esse jogo contra o Sampaio e com fé em Deus a gente vai ser com um resultado positivo. Uma observação que permanece do técnico Paulinho é que a equipe está cada vez mais assimilando o planejamento tático dentro de campo. Temos que ter uma atitude diferente, uma postura diferente dentro de casa, independente de quem vai jogar ou não. Acho que nós somos todos Imperatriz. Eu acho que esse que é o ponto fundamental. Nós temos que pensar no clube. Então a nossa atitude dentro de casa tem que ser uma atitude para buscar sempre o resultado, buscar sempre os 3 pontos. É lógico, respeitando a grandeza do Sampaio Corrêa, respeitando o adversário, mas nós temos que nos impor dentro de casa. Se nós queremos estar sempre vivos na competição, nós não podemos deixar passar esses 3 pontos, essa vitória dentro de casa. Um time que a gente já conhece mais ou menos, né? Mudaram algumas peças do estadual, mas a gente sabe mais ou menos o jeito dele jogar. Então a gente tem que trabalhar em cima disso para sair daqui com a vitória dentro de casa. Para encerrar o Bom Dia de hoje, o clima de São João, fique com a quadrilha Juventude do Sertão da Vila Luizão. Amanhã a gente se encontra, amanhã tem mais Bom Dia Maranhão, até lá, tchau, tchau.